Começa agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos. Boa tarde, valentes. Que Deus abençoe a vida de todos. Eu sou o Murilo. Eu sou o Anderson. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a todos. Graças a Deus, essa é a Hora dos Valentes. Estamos ao vivo aqui pelo meu canal Murilo Rossafa, pelo YouTube e também pela rádio em São Paulo, a rádio Adore Mais FM 102.1, onde nós estamos aqui em mais um programa do Ministério Mudança de Vida. Então, se você, talvez seja a primeira vez que você está ouvindo falar do Ministério Mudança de Vida, depois pesquise aí, Ministério Mudança de Vida, Bispo Acléo Ribeiro Rossafa, né? Nós temos a nossa sede em São Paulo, mas temos igrejas aí espalhadas pelo interior do estado de São Paulo e também na Grande São Paulo. Então, convido você a estar em um dos nossos templos, participando dos trabalhos, dos cultos. Nós agora, recentemente, finalizamos o nosso 7º jejum dos projetos de conquistas para 2025, crendo que esse já é o melhor ano das nossas vidas até então, e não são por palavras, por otimismo, mas é por decisões, não é, Anderson? Com certeza. 7 semanas não é para qualquer um, né? E não por acaso, e claro, já começa já dizendo, não se ofenda, você que ficou pelo caminho, não é para todos, né? Na verdade, como tudo que é bom, né, Deus deixou para todos, mas não são todos que vivem. Adão, por exemplo, quando era só ele, né? Veja como são as coisas. Às vezes, tanto a gente vê isso com Adão como com Caim. Quando eles só estavam competindo com eles mesmos, que é o problema, né, que algumas pessoas elas veem, né? Não é que eu não disse, não é o problema que elas têm, é o problema que elas veem. O Adão ele só competia com ele mesmo, porque quem competia com Adão? Quem podia prejudicar o Adão, ficar com a mulher de Adão, ficar no jardim no lugar do Adão? Tinha alguém que podia fazer isso no lugar dele, menino? Não, só ele. E só é exatamente ele. Isso. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? E falando com você, homem, e falando com você, mulher também, que está aqui prestigiando o nosso programa, né? Aqui é a Hora dos Valentes. E eu já começo agradecendo a presença de todos que estão aqui pelo chat, mandando aqui o seu boa tarde, que Deus abençoe vocês também. Se você quiser mandar uma pergunta, nós teremos o nosso momento para ler essas perguntas. Você pode mandar aqui pelo chat, que às vezes a gente pode aqui perder a posição que você mandou, né? Ou você pode mandar aqui pelo nosso WhatsApp aqui dos Estados Unidos, que é quando você for colocar aí o telefone, né? Só tomar cuidado que Brasil é 55, então você tem que colocar o +1, que é dos Estados Unidos. Então é 407-978-4244, +1, 407, que é o DDD, 978-4244. E esse programa é feito para os valentes, né? Para os homens, para aqueles que querem ter uma vida poderosa, se posicionar. E é com esse intuito, né, Anderson, que nós estamos aqui para agregar, para ajudar, para sermos aí mais um canal de bênção aí na vida das pessoas, né? Porque o Senhor nos chama para sermos bênção, para plantar na vida dos outros, né? Com certeza, é como a palavra, né, de hoje, a gente vai ler, né, já leu, já falou sobre ela, mas maior é o que serve, né? Inclusive isso é uma cultura, né, que precisa ser aderida por muitos homens que foram ensinados errado, né? Aprenderam errado. E é um grande problema, né, quando um homem ele não serve como ele deve servir, né? E eu falo tanto servir como pessoa, servir para aquilo que você foi chamado, como servir pessoas, né? Servir sua família, servir a comunidade, servir outros homens, como nós estamos aqui servindo. E nós só podemos servir qualquer pessoa
porque um dia nós fomos servidos também. Alguém serviu esse conhecimento. A gente não nasceu dotado do que a gente hoje pode compartilhar, né? A gente teve a humildade e alguém teve a generosidade de transmitir para nós conhecimento, a palavra de Deus, exemplo, experiências, né? A gente compartilha isso. Pessoas, um dia, pessoas compartilharam conosco e a gente foi aderindo isso, pegando o que é bom, né? Como muito mais a gente teve que dispensar o que é ruim, que a gente pegou muita coisa ruim na vida ao longo do tempo, né? Pega de pai, de tio, de avô, pega de amigo, pega da escola, pega da faculdade, não no meu caso, né? Mas você pegou bastante coisa da faculdade, né? Porque você fez. E aí a gente vai encontrando os exemplos daqueles que passam as coisas boas, né? Então é onde a gente pega e é o que a gente diz claro e diretamente para você. Pega também. Cada segunda-feira aqui a gente está no terceiro... O que fala isso aqui? Capítulo? Terceira semana, né? Terceira semana. Cada semana tem tido alguém, né, homem principalmente, que tem dito, olha, eu não tinha pensado naquilo ali que vocês falaram, olha, eu ainda não tinha visto aquilo em mim, olha, o exemplo lá de tal pessoa foi bom que eu pensei. E tem muito mais pessoas aí, muito mais homens, como agora mesmo o Murilo acabou de dizer, que devem também, né, sair daquela figura que eram, né? Um homem não pode aceitar ser um meme, né? Vamos falar a linguagem de hoje. Sim. Um homem não pode aceitar ser um meme vivo, um meme na casa dele, um meme na empresa. Não pode aceitar, inclusive, ser um meme na igreja. Exatamente. Porque tem gente na igreja que é um exemplo. Um exemplo de engraçadinho, de uma piada, de um padrão que não é um de força, de coragem. Como tem os que são exemplos do que as mães falam, não, eu quero que você seja igual ao fulano. Ó, olha pro fulano, ó, anda com o fulano, mas tem aqueles que se não torna meme, né? Não quero você com fulano. E não tem como, a gente aqui não é hipócrita, né? Tem o pai que fala pra filha, ó, não quero você perto do fulano lá não. Não quero nem imaginar você... Tem os pais que falam para os filhos, ó, não quero você lá com o filho do fulano. E você vai dizer assim, não, opa, tem que falar. Tem que falar. Tem que ter isso sim. Tem que ter os limites, né? É ou não é? A Bíblia diz que não era para... lembra eu esqueci o nome lá do povo, que o Senhor falou que não era para se misturar lá, que estava no meio deles, né, na época da separação da terra. E o Senhor falou, não, vocês vão estar na terra deles, não deixa eles no meio de vocês, que eles vão ser uma armadilha. Né? Dentre os cananeus lá, teve vários, tinham povos específicos. E é claro que existe o joio dentro da igreja. Sim. Então o joio, muitas vezes, é esse exemplo negativo que é usado. Que mães e pais usam para os filhos, que os próprios pais se afastam porque estão vendo os filhos numa fase de crescimento e não querem aquela influência. E a gente precisa ter fazer essa autoanálise de saber, né, esses dias ainda alguém me falava, né, olha, eu não quero ser um fulano, aí a pessoa falando aqui de uma possível, né, mudança de país, e a pessoa disse, eu não quero ser um fulano, aí, né, falando do comportamento de alguém, né? E aí você vai dizer assim, mas você ouviu isso e não corrigiu a pessoa por ela estar falando de alguém que seria um comportamento, óbvio, muito ruim, negativo, um comportamento sem crédito. Como que eu vou defender a pessoa sendo que eu sei que a pessoa é isso? Exatamente. Não, é o que eu tô falando, é igual Adão. Eu concorro comigo mesmo. O que o Senhor falou pro Caim, inclusive? Se você fizer o bem, você vai ser aceito. Vai haver aceitação para ti. Se essa pessoa que foi dado para mim como exemplo ruim, eu tenho que concordar, tive que concordar, né? Se essa pessoa fizer o bem, todo mundo vai dizer, não use esse nome assim não, porque essa pessoa não é isso, essa pessoa não tem essa postura, essa pessoa não é... Eu nunca vi ela fazendo isso, eu nunca vi ela agindo assim. Mas ela própria, ela deu margem, inclusive com a própria pessoa, de ser
tratada, de ser chamada e usada como esse tipo de exemplo. Maravilha, Anderson. E como a gente ouve na rádio, né, a nossa audiência rotativa, né? Então nós temos aqui, se você quer mandar uma pergunta, temos o nosso WhatsApp, mais um, que é dos Estados Unidos, 407-978-4244, ou aqui pelo nosso YouTube Murilo Rossafa, ok? Meus queridos, até uma situação que nós temos falado, isso a gente vai desenvolvendo ao longo das semanas, que é muito importante, que nós começamos a dar uma pincelada na semana passada, que é o posicionamento do homem, a identidade do homem, e nós falamos isso, que um homem, ele, como a gente sabe, o homem tende a ser mais simples, bem mais simples do que a mulher. E ele precisa de uma aventura para viver, ele precisa de uma batalha para lutar, ele precisa de uma donzela para salvar. Então, o homem ele foi feito com um propósito. Nós fomos imbuídos de um instinto, de um espírito de guerreiro. Nós temos esse potencial de proteção. Assim como toda mulher tem um instinto materno, mas que devido a uma série de mentiras, de circunstâncias, nós vemos que o homem foi saindo do seu papel e a mulher também do seu papel, mas Deus fez tudo perfeito. Deus fez o homem com uma força, Deus fez o homem como cabeça, como liderança, e Deus fez a mulher como aquela que tem um poder de gerar, de prover alimento, de trazer paz, de trazer uma estabilidade. Então, nós fomos projetados para viver uma grande vida. E nós vemos, né, Anderson, que nesse nosso tempo, o que tem havido é uma desconstrução. Tem se trabalhado para a fraqueza do homem, para que ele não sinta orgulho de ser homem. Sinta vergonha, para que ele sinta inferior. E desconstruir a mulher, porque o que se tem feito nos últimos anos, décadas talvez, não é empoderamento, é um enfraquecimento, porque tem se enfraquecido os dois lados, porque a mulher tem saído do seu papel e o homem tem saído do seu papel. E por isso que nós vemos essa sociedade bagunçada, com filhos perturbados, com casamentos desestruturados, com pessoas fracassadas, porque tem saído da sua identidade. É o que a bispa fala, que estão emasculando as mulheres, né? E afeminando os homens, né? Uma inversão completa e assim, com sinceridade, né? O pessoal tá devagar hoje, né? Ou é a internet que não tá deixando, né? Ou alguma coisa aí, ou a justiça já proibiu de mandar o WhatsApp aí, não sei. Mas você, quando vê uma mulher, sabe, aquela mulher muito... Como é que a gente diz a palavra, né? Muito... Agressiva, talvez? Agressiva, que, sabe, tem mulher que parece que ela não fica confortável, já reparou? Uhum. Em ser cuidada, Isso. em ser protegida, em descansar, sabe? É igual ele disse, né? Quando você ouve a palavra, eu ainda tive isso um pouco, os filmes que eu assistia quando eu era mais novo, eles costumavam sempre ter, podia ser filme de bang bang, filme de criminoso, filme de desenho, inclusive, né? Os desenhos que tinha na minha época, que não são outros, são os mesmos desenhos que eu vejo que tem hoje. Por exemplo, os personagens da Disney, eles são os mesmos até hoje, né? Mas mudou, deu uma mudada aí no... Eu lembro, por exemplo, que na minha época, eu assisti o Aladdin, aquele bombado azulão, né? Aquele grandão, inclusive ele era como que se diz, né? O ator lá, o principal, o protagonista. E o Aladdin, ele era malandro, né? Sempre foi malandro, mas ele dava um jeito de salvar esqueci o nome da moça. Jasmine, E agora, eu lembro que esse filme eu assisti com a minha filha. Quando eu vi, assim, foi um fiasco. O novo, né? Uma Fez desgraça. Ele como um bobão, né? É uma desgraça. Um bobão. Não é ela que tem a força. É ela que ele é um tudo, bobão. é ela que manda, é ela que... Eu que faço, eu que decido, eu que... Ele, assim, ele é um... né? Bobão. Isso aí. Então, hoje, a cultura, né?
aquilo que a Bispa fala, a média, o que mede como as coisas chegam até as pessoas, né? Você vê que tudo, hoje, boa parte dos jornais são mulheres, já reparou? A maioria desses programas jornalísticos são mulheres que apresentam. As opiniões mais contundentes são de mulheres. A gente vê hoje que quando um homem ele se posta de uma maneira mais firme, já tem alguém que dá uma... Não, mas peraí, não pode ir desse jeito. Você está falando com mulher. Então a gente tem que tomar cuidado, que a pergunta que eu ia fazer para você participar. Você acha normal hoje o homem se comportar dessa maneira, no máximo neutra, ou passiva, como tem se comportado? Um negócio muito interessante, antes da gente analisar, são as diferenças de homens e de mulheres, só que isso começa na infância. A diferença de meninas e meninos. Esses dias estavam as 3 meninas, né? A Linda e as minhas 2 meninas, em casa. E o que elas estavam fazendo? Elas estavam pegando pedras para pintar. Estavam pintando pedras, todas bonitinhas lá no chão, fazendo lá, pintando lá com guache. Uma ficou uma pedra azul com pontinhos brancos, outra ficou uma pedra rosa. E eu tenho certeza que se tivesse aqui o João e o Davi, eles estariam pegando as pedras e jogando um no outro. Sim, até né? machucar. Até machucar, né? Seguindo os passos do meu irmão e mim, né? Que jogou a pedra achando que era o Golias da vida dele, né? Que acertou a pedra na minha testa e tal, no dia da inauguração da igreja. Ou tentando matar um passarinho, né? Pegar um animal, né? Então, aquela coisa com a pedra. Qual é o ponto? Que eles são diferentes. O menino gosta de brincar de luta, ele gosta de se achar o protetor, ele gosta dos super-heróis, né? Tem um menininho aqui da igreja, o Davi, né? Que o herói dele é o Hulk, né? Que é aquela cara de mal mesmo, bravo, bruto, forte, zangado, né? Essa é a diferença. Então, pode perceber, os jogos que os meninos gostam, enquanto as meninas gostam daqueles joguinhos de maquiagem, de trocar roupinha, de batonzinho, de construir cidade e tal, o menino gosta de quê? De jogos de batalha, jogos de luta. Você lembra quando você, às vezes, talvez ia lá no fliperama, você talvez jogasse o Street Fighter, o X-Men, Mortal Kombat, Killer Instinct. E a gente pode analisar. Os filmes de maior sucesso da história foram filmes feitos, estrelados por homens. Mas por quê? No papel de homem. No papel de homem. Vamos lembrar, Coração Valente, por exemplo, o Top Gun. O Top Gun, que foi acusado de ter muita testosterona. E tinha mesmo. O Gladiador. E qual era o perfil desses homens, que hoje em dia chamam de homens tóxicos? Falando em tóxico, antes, só para a gente não desfocar, você quer tomar um pouquinho do seu café? Para quem está aqui na rádio, ó, você pode ver aqui como é que é a nossa caneca de água aqui. Você quer dar um brinde aqui, ó? Olha aqui a nossa garrafa aqui, ó. Não vai quebrar a garrafa. Aqui, ó. Você quer ver aqui se você quiser ver a nossa caneca, você entra aqui no YouTube. E olha só, meus queridos. Os filmes por que foram tão importantes esses filmes? Porque todos os homens, todo mundo que assistiu o filme, todos os cinemas eram lotados por homens. Será que era isso? Não. Não, mas o perfil, o papel é admirado por homens e admirado por mulheres. Sim. Então tem um padrão. A mulher, muitas vezes ela pode até falar que ela não quer, que ela não aceita, mas isso a gente sabe que são crenças que muitas vezes por conta de problemas, de traumas, de traições, uma série de situações que inclusive geradas veio por homens. Por culpa dos homens, exatamente, por falta de posicionamento. Mas tem um padrão. O padrão é o bíblico. O Senhor nos compara como águias e leões. Os gaditas tinham um rosto como de leão. Eles tinham cara de leão. Você imagina, né? Quando você olha aqueles soldados, aquela coisa violenta, né? Aquele olhar fixo, firme, aquele é um olhar de leão. Por quê? Porque nós temos
um papel, uma função. Por que que hoje em dia o Ocidente está tão fraco? Porque tem se desconstruído, tem visto homens efeminados, emasculados. Você vê que na própria escola, você vê que os meninos, como a gente acabou de falar, os meninos, enquanto as meninas estão pintando a pedra, os meninos iam pegar a pedra para jogar no outro. Igual o Davi e o João, eles ficam brincando de luta até um chorar e aí vai pro castigo. Mas o que a gente vê? As professoras, por exemplo, nas escolas, o menino que está sendo menino já é dito que ele é hiperativo, já tem que dar um remedinho para ele, ou seja, eles tentam castrar os meninos, controlar os meninos. E o que o oposto acontece? Deixa as meninas agressivas. Porque você colocou muito bem aí uma questão que esse ponto agora, inclusive, é até para as mulheres. Muito importante a gente colocar isso, porque a gente vive uma geração, a minha geração já, né, essa geração, a nossa geração, que é essa geração na altura dos 40 anos, né? Fala aí o que você assistia no Temperatura Máxima e na Tela Quente de segunda-feira. Rambo. Você botava até o que na cabeça? Colocava aquela até faixa. A faixa, né? Era um dia especial, não tinha streaming. Tinha uma... Opa, se tela pegar, quente, pegou naquela Tela Quente ou no Temperatura Máxima no domingo. Temperatura Máxima, Tela Quente. Ou tinha o Cinema Espetacular do SBT, né? Na época que ainda tinha coisa boa na TV aberta. É isso aí, Rambo. Isso, eu, inclusive, já dei conselhos, né? Para aquelas pessoas que são extremamente religiosas, né? Tem até um espasmo agora. Eu já dei conselhos já para jovens, né? Alguns, inclusive, internos que hoje estão casados, né? Depois a esposa podia mandar um presente, quer mandar presente para nós aqui, manda comida brasileira, viu? Não precisa mandar outra coisa. Comida brasileira, manda. Não precisa se esquentar. Aqui tem eletrônico, aqui tem roupa, tudo tem aqui. Mas comida aqui, infelizmente, é precário. Então tem esposa, não é? Sim. Não, cara, a comida do Brasil é muito melhor, muito mais saudável. Ou seja, né? O povo que está vindo aí para a inauguração não se preocupe em gastar dinheiro para comer aqui, não. Né? Gasta o dinheiro aqui na casa do Senhor, né? E gasta, assim, para comprar coisas que aqui são boas. Comida aqui, esquece. Aqui você tem que... É quase mesmo que no fast food... O pessoal tá falando aqui que eles gostariam muito de ver você com essa faixa. Vamos trazer uma faixa e você veste, né? Amém. Vamos estabelecer esse 10X aí. Eu até ponho a faixa do Rambo, não tem problema não. A do Rambo eu ponho. Agora não... Aí vamos trazer, gente. Querer, só antes de você querer é aqui, poder quando há atitude. Exatamente. Então eu quero ver os convites aí. Agir é poder. Né? Fica só na vontade, agora tem que ter atitude, né? Converteu em atitude e aí foi. Só aproveitando que você ainda está falando disso, antes, a moça que falou que ela, aqui no YouTube, falou que ela namorou uma pessoa, um homem por 2 anos, e no começo ela achava ele bonzinho, fofo, só que aí depois de 2 anos ela começou a achar um defeito. É exatamente isso que você falou semana passada, né? O homem não é para ser fofo. Né? Se chama ele de fofo, ele é um problema. Não. Aí é difícil, hein? Hoje, inclusive, tem um estereótipo aí, né? Que você vê muito hoje. É assim, a gente precisa ter padrão, né? Então, vamos falar uma coisa aqui, claro, né? Igreja faz padrão? Faz. E eu não estou dizendo que todos nós temos que usar aquela calça social largona, com prega, camisa social com o primeiro botão abotoado. Não é o nosso caso, né? Mas existe um padrão também hoje de homens que apenas nasceram machos, mas ao longo da vida se viram de outra maneira. Isso é uma coisa também que, desde pequeno, que é o que eu ia falar agora, para a mulher. Agora há pouco a gente entrou no assunto. A bispa prega, né? E eu acho que ela já falou que não é nem dela essa frase, eu não lembro de quem que é, talvez você vai saber ou lembrar, que eu acho que é do Roosevelt, essa frase. Que a mão que balança o berço é a mão que governa o país. Que ela é a mãe que balançou o berço que vai
fazer parte da governança de um país, né? Porque ela é a mãe daquele presidente. Então aí já vou pegar os dois assuntos. Hoje você vai num shopping, que é um lugar onde a maioria das pessoas vão, ou para tomar um sorvete, para comprar alguma coisa, dar um presente, né? Para sair para o cinema, você vê ali a média da sociedade. Ali você vai ver homem vestido como homem, Nossa. tem uns relaxados também, mas é homem. Tem homem que está vestido de uma maneira muito suspeita e tem homem que está deixando claro que ele está vestido como mulher, que é roupa que serve em homem, né? Cor, estilo e tudo. Então já começa aí. É o que você está falando aí. Se você tivesse visto suas filhas com uma brincadeira muito agressiva, falando de um jeito agressivo, com um comportamento ali suspeito, você ia ficar assistindo e tudo bem? Não. Hã? Não, tem que olhar, tem que conversar. Não, mas digamos que você visse, você estava ali vendo as 3. Se você visse, tudo bem? Não. Ah, não, é criança. Não. É isso que eu tô que falando. Começa. Então a mãe, muitas vezes, porque muito homem foi criado só pela mãe, né? E aí, às vezes, a mãe e a avó, a mãe e a tia, geralmente uma mulher e às vezes muito próximo da outra. E como tem muitos hoje, tem muitos meninos, né? Que são criados só pela mãe, então falta já a figura de um homem. Se o menino não tiver nenhum padrão, se o menino não tiver nenhuma referência de como ele deve se vestir, de como ele deve falar, de como ele deve se comportar, de como ele deve brincar, de como ele deve agir, é natural ele pegar o comportamento daquela ou daquelas mulheres com quem ele convive. Então, a mãe hoje que ele está recebendo. A mãe precisa estar muito atenta a isso hoje, a tia, a avó, né? Porque a gente atende muito o homem hoje, que a luta dele é grande para ele se desvincular da única referência que ele teve. Não, mas você sabe que isso que você está falando é muito importante, porque a gente fala do homem, mas quem educa a maioria dos homens? É uma mulher. É uma mulher. E a gente sabe que, pelo menos, muitas mães mais experientes, da década de 70 e tal, criaram os seus filhos para serem homens. Opa! Né? Então, assim, não, você não vai brincar de boneca, não, você não vai falar assim, não, você vai enfrentar. Então, veio da mãe. Claro que tinha o pai, né? Mas muitas vezes a maior parte do tempo era com a mãe. As né? da década de 80 eu não sei, mas eu vou contar uma experiência que eu vou falar a verdade. Eu acredito que isso salvou meu destino. Conta aí. Eu acredito que salvou meu destino. Você tinha perigo? Eu tinha. Eu vou dizer, isso aqui eu vou contar, né, como eu sou um homem seguro, eu não tenho esse problema, e eu não ligo para o que vão pensar ou vão dizer depois. A família do meu pai é uma família que tem uma maldição hereditária, assim, terrível, né, pro lado da... Vamos falar a palavra... Da imoralidade. Da imoralidade. A imoralidade, e tem dentro dessa... Dentro da imoralidade, tem uma linha na família do meu pai da homossexualidade. É um negócio impressionante, que na família do meu avô, o pai do meu pai, Sim. em todos os filhos tiveram pelo menos um caso. Certo. Menos o meu pai. Uhum. Então são 5 filhos. Então cada filho tem filhos, né? Uhum. Tem uns que tem 3, tem uns que tem 2, Sei. tem uns que tem 1. Todos têm. Você vai dizer, a família do meu bisavô, que já era uma coisa bem mais velada, tinha gente. A família do meu pai, dentre os meus tios, tem gente com caso. Então, ó, na minha geração, tem vários casos. Na geração do meu pai, tem casos. Na família, na geração do meu avô, tem casos. E na família do meu bisavô, que eu sabia, tinha um caso. Então, ó, maldição. Eu não lembro a idade exata que eu tinha, mas eu era muito novo. Eu tinha entre 4 e 5 anos. Eu morava num lugar que era um cortiço na época. Sabe, daqueles que tem um corredor, entra,
e tem várias casas ali naquele corredor e tinha a casa do fundo, que era da minha vizinha, do lado da casa do fundo tinha a última casa do lado da minha casa. Tinha uma menina chamada Karina. E era uma menina da minha idade na época, mas eu gostava daquela menina. Não era outra coisa, não. Eu gostava. Eu achava que eu gostava da menina, simpatizava com ela, não sei. Também, né? É isso aí. Mas eu tinha algo com ela que não era igual. Era alguma coisa, né? Um dia essa menina vem, tudo que aquela menina pedisse para eu fazer, eu ia fazer. Não tenha dúvida disso. E um dia ela vem na frente do meu portão com uns brinquedinhos e tal, né? E falou assim, Anderson, vamos brincar de casinha? Aquilo ali eu falei, puxa vida, né? É o Meu dia momento de sorte. ficar com ela, Claro, de ficar um tempo com ela. Não hesitei, fui lá Claro. brincar, a gente sentou na frente. Sua intenção nunca foi a casinha. Não. A minha intenção era a Karina, não a casinha. Né? Mas a casinha da Karina, enfim. E eu tô lá brincando com a menina, né, na frente de casa, de repente minha mãe sai. E minha mãe, ela olhou aquela imagem, ou seja, eu estava brincando de casinha mesmo. Aquele negócio com picava folha, colocava... Eu não lembro de nada dessa fase da minha vida. Se você perguntar nada, absoluta. Essa cena eu lembro com detalhes. Marcou. Eu lembro da panelinha com água e com a folhinha que eu cortei com ela, e bonequinha, aquela coisinha lá. Quando a minha mãe viu isso, minha mãe, assim, eu acho que ela ficou transtornada. E eu sei que ela ficou transtornada porque ela falou assim, ó, entra pra dentro agora. E eu não entendi por que aquela reação. Eu vi que ela ficou muito... Ela ficou alterada e eu não entendi. Na hora não tinha essa noção. Eu vi que ela estava brava, eu peguei e falei, não. Ela falou, entra pra dentro agora. E eu peguei, fui até a frente na calçada, corri da minha mãe foi até a calçada e depois ela correu atrás de mim até a esquina. Ixi, a minha já falava, não adianta correr. Eu era um pouquinho mais rebelde, né? Aí eu fui até a esquina, pensei, minha mãe vai esquecer. Fui lá, dei a volta no quarteirão, voltei, entrei dentro da casa, só tinha uma entrada da casa, minha mãe só foi lá, fechou a porta, né? Me levou pro quarto e aí eu apanhei. A única vez na minha vida que eu apanhei. Se perguntar pra minha mãe, essa foi a única vez que eu apanhei. Eu tomei uma surra que eu desmaiei. Eu acordei horas depois que o meu pai chegou do trabalho, meu pai me chamou, tava marcado, e a minha mãe me deu uma surra por eu ter brincado de casinha. Quer dizer, eu tava brincando uma coisa de menino. Não tô falando pra ninguém fazer isso, pelo amor de Deus. Mas aquilo fez com que eu tivesse uma aversão pra tudo que era de mulher. Pensa assim, um negócio... Até hoje, assim, eu brinco de hotel com a Linda, mas porque é filha, né? Mas, assim, tudo que é rosa, tudo que é de mulher. Então, assim, se era eu, o demônio saiu na cinta. Tirou a insensatez na hora. Tirou a insensatez da criança. E assim, aí vamos falar, e minha mãe se converteu depois de um tempo, né? Orou, consagrou, tal... E falar assim, teve problema de moralidade dentro da minha casa? Teve, mas esse problema, o único irmão na família do meu avô que não teve, o único filho do meu avô que não teve nenhum caso desse foi o meu pai. E eu dou esse crédito à fé, primeiro caso da minha mãe, mas a minha mãe, tudo que ela via que ia para qualquer lado, sabe? Da menina tomar um partido, do rapaz tomar um partido, não era um negócio... Não era aceitável, né? Não era democrático. A minha casa não foi democrática. Eu agradeço a Deus por isso. Sim. São os limites, né, Anderson, que precisam ser impostos. Tem até uma pessoa que mandou uma mensagem aqui, ó. Até a Elines mandou pra gente aqui que essa frase que você falou, a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo, também foi citado por Abraham Lincoln. Então eu troquei o nome. Eu sabia que era um presidente, mas obrigado, Elines. Olha só aqui, ó. Obrigado pelo acréscimo. Porque temos muitos homens dentro das igrejas que não são homens de verdade. Olha só. Eu até ia separar mais para frente, mas deixa eu ler para você agora, ó. Algo muito interessante, até que eu falei esses dias, semana passada, retrasada, num dos cultos. Que é aqui, ó. Provérbios 6:23. Diz assim, ó. Pois o mandamento é lâmpada,
Preste atenção, meus queridos. A instrução é luz e as advertências da disciplina são o caminho, ó, singular, são o caminho que conduz à vida. Isso daqui é um trilema, né? Você já deve ter ouvido falar do dilema, né? Naquilo lá que são duas escolhas que você fica dividido, mas que as duas são válidas, né? Olha, um dilema, assim, você vai para um lado ou para o outro, assim. Hora dos Valentes é cultura. Eu não sabia que um dilema é isso. Aprendi agora. Não, quando você fala assim, nossa, eu estou num dilema. Ou seja, você tem duas escolhas e ambas são possíveis, senão você não teria um problema de escolher. Eu não sabia né? o que significava. Aprendi agora. Então, isso. esse seria um trilema, que são três coisas que, separadas, vão nos levar a um resultado diferente do que se a gente levar todas as três juntas. Porque olha só, essa moça que ela perguntou isso, ó, quem foi? Não foi, foi um homem, o Peterson. Dos homens, né? Sobre os homens nas igrejas. Tudo que nós temos que fazer aqui, tudo que a gente está falando aqui, não é com base na minha cabeça, na cabeça do Anderson, é com base na Bíblia. Nosso padrão, a gente tem os filmes aqui que a gente citou, né? O Coração Valente, o Gladiador, o Top Gun, né? Que é o Máximos, né? Que inclusive seria o nome de um dos filhos do Anderson, Máximos, e o William Wallace e o Tom Cruise lá, eu não lembro agora qual que era o nome dele. O Maverick, claro, né? Porque o nosso padrão é o bíblico. Olha só, o mandamento é a lâmpada. O que é o mandamento? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa lâmpada, a lâmpada que ilumina os nossos pés. A instrução é a luz. Quando você vai para a igreja ou quando você está aqui nos ouvindo na hora dos valentes, é uma forma de mastigar para você a palavra para que você receba uma luz. Ó, instrução, você tem alguém que está te ensinando. Então, quando você assiste os programas da Bispo, os cultos que são postados, os programas do nosso ministério, você está recebendo uma instrução. Alguém pegou aquela palavra, aquela passagem bíblica e está mastigando para você. E a disciplina são o caminho, os três se tornam o caminho que conduz à vida. Então você pode... O que eu falei do trilema, né? Você pode ser uma pessoa que tem uma Bíblia, você tem um mandamento aí na sua mão, mas você não entende. Você é como o etíope lá de Atos, onde o Filipe foi lá explicar para ele, você está entendendo o que você está lendo aí? Como é que eu vou entender se eu não tenho ninguém que me explique, né? Então você tem aí na igreja, você tem os programas, enfim. Mas também aí a gente tem que ver que a fome desse cara fez Deus... Com certeza. Mover ele para chegar num homem, um estrangeiro de novo. Porque ele tinha fome, ele tinha tanto fome que ele estava lendo mesmo sem entender. Eu quero chegar exatamente. Em Deus, né? Você pode ter a Bíblia, mas você não tem interesse em aprender. Você pode até ir na igreja, mas você sai da igreja do mesmo jeito. Ou seja, você tem a luz, mas você não tem a lâmpada. Você sai, você não lê a Bíblia, você sai, você não ora, mas você foi na igreja, você se enganou. E você pode ter até a disciplina. Você pode ser uma pessoa disciplinada, mas sem os valores e os princípios de Deus, da palavra. Ou você pode ter a Bíblia, você pode ir na igreja, ouvir a palavra, mas você não tem disciplina para estabelecer as coisas. Ou seja, para nós termos um caminho, é o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho. Então, olha só, a lâmpada, que é a palavra de Deus, a luz, que é o entendimento, a instrução, e a disciplina, os três juntos se tornam um caminho que conduz à vida. Então nós temos aqui na palavra tudo o que nós precisamos para construir uma grande vida. Então, se não há homens que não tenham assumido o seu papel, é porque, obviamente, eles não têm ocupado o seu papel segundo a palavra. Eles não têm lido a palavra, recebido a palavra, aceitado a palavra como entendimento e, obviamente, eles não têm estabelecido. Porque é o que a gente estava falando até agora há pouco, dos filmes, da diferença dos meninos e das meninas. O homem, ele tem testosterona. Então ele tem naturalmente uma agressividade para a vida, que nós temos visto que no mundo hoje em dia, você vê que tudo vai tirando a testosterona. Você vê que os homens estão mais gordos, não tomam sol, muitos não fazem atividade física, tudo isso vai tirando a testosterona e o pouco que ele tenta fazer o mundo, as mulheres em volta dele, a sociedade, a mídia, toda essa palhaçada toda, chama ele de tóxico. Então se o homem
ele tem uma atitude para... A gente viu bastante isso, né, Anderson? O homem se ele tem uma atitude para ir numa mulher para falar que ela é bonita, que ele quer conhecer ela, que ele gostaria de conversar com ela, ele está assediando. Aí o cara já não faz mais nada, porque tudo vira assédio. Aí ele tira o pé. Aí a mulherada fala que porque o homem não tem atitude, o homem hoje em dia não tem atitude. E não, fica um negócio muito bagunçado. Ou seja, por que está bagunçado? Porque não estamos seguindo o caminho que conduz à vida. Então, não estamos com a palavra, não estamos com o ensino, não estamos com a disciplina que conduz à vida. Então, o homem, como a gente falou no começo, tem praticidade, tem uma coisa prática nele. E o maior... resolve, né? Ele resolve. E a bispa falou esses dias, que inclusive tem na tradição judaica, que o maior roubo de uma pessoa, o maior ladrão é o ladrão da coragem. O maior roubo das pessoas, o maior roubo dos homens é o roubo da coragem. E nós temos esse instinto, Deus nos colocou isso, esse instinto para termos uma agressividade na vida, que é quando nós nos espelhamos, tanto homens como mulheres, nesses filmes, desses homens fortes, nesses homens que estavam lá, porque todos esses filmes que a gente citou aqui, e outros também que você conhece, que você já assistiu, todos esses homens, todos eles tinham algo em comum. Eles estavam lá para servir com a vida dele, como Jesus. Todos eles aqui iam... Por que o gladiador fez tudo aquilo? Ele queria vingança por coisas que fizeram com a família dele. Uhum. O Wallace lá do Coração Valente, ele morreu lutando pela liberdade do povo dele. Acho que da Irlanda, né? Da Irlanda do Norte, eu acho. Naquela guerra contra a Inglaterra. Então, todos eles tinham uma missão: lutar uma boa luta, uma boa guerra. Ou seja, nós estamos numa guerra. E se nós recuamos, se nós aceitamos essa postura fraca, medíocre, essa cultura, nós não vamos conduzir bem a nossa vida, para o caminho da vida. E um homem, ele foi chamado para conduzir as coisas, para conduzir, inclusive, principalmente, a família dele, os filhos dele, para mais perto de Jesus. Lembra que a bispa já falou da força do homem, sobre o homem quando se converte, a mulher quando se converte, quando o filho se converte? Sim. Lembra disso? Se não me engano, o homem quando se converte, a chance dele levar a família dele é de 80%, 87%. 90%, né? Ele puxa, porque às vezes, lembra que a gente já viu isso? Às vezes a mulher quer ir para a igreja, chama o filho, mas o pai está lá vendo futebol. O filho vai pender para o lado do pai. Então, ela tem menos força no final das contas. Por mais que ela ore, que ela lute, ela tem naturalmente menos força nesse ponto. Mas quando o homem fala assim, pessoal, vai lá todo mundo se arrumar e vão para a igreja. Todo mundo vai levantar, se for um homem de credibilidade, um homem firme, todo mundo vai levantar, vai se arrumar e vai para a igreja. E caso não faça, ele vai falar a segunda vez com mais autoridade, com uma entonação de voz mais grave, e não vai dar a opção de falar a terceira, né? Aí todo mundo vai se arrumar e vai, né? É assim. Você vê a diferença. Quando o homem se posiciona, ele conduz a família dele para o caminho da bênção. Então, dentro de nós temos essa autoridade. É um privilégio ser um homem. Tem muitos desafios. É um privilégio também para a mulher, ela tem o lado bom dela, mas ser um homem, ele tem muitos desafios, mas é um privilégio. É um privilégio nós podermos cuidar da nossa família, é um privilégio nós podermos ser os provedores, aqueles que cuidam da casa, ser um exemplo na vida das pessoas. São bênçãos que Deus colocou para nós, que quando a gente começa a acreditar em mentiras, a gente acha que tudo isso é um fardo, né? É um fardo. Deixa a mulher dirigir, deixa a mulher conduzir, é mais fácil. Mas não é mais fácil, é muito pior. Porque no final ele está frustrado e ela está frustrada também. Os dois vão ficar frustrados, os dois vão ficar correndo atrás do vento e não vão ter resultado. E inclusive isso, um dos pensamentos que impera na mente dessas pessoas é que o homem, ele acredita que é difícil demais, né? Esses dias eu até fiz um culto que o tema foi esse. Existe um abismo entre o que é muito difícil e o que é difícil demais. Muito difícil é você conquistar, é você se manter no topo, é você ter uma vida
disciplinada, organizada, não é fácil. Porque se fosse, foi o que a gente falou, a primeira frase aqui hoje, né? É para todos, mas nem todos Estão dispostos, vivem, né? não chegam lá, não adianta. É igual a história, todo mundo, assim, quantas pessoas você conhece? Me dá um número aproximado, sim, sem desculpa, me dá um número aproximado. Quantas pessoas você já ouviu falando o nome Everest? Falando Everest de... Um monte. Um Everest. monte. Não, Quantas? muitas pessoas. Me dá um número. Umas 30. Só 30 que você já ouviu falando Everest na Não, vida? o que eu conheci, não, mas falar na mídia, em qualquer lugar, Isso. não tem conta. Então, mas um número, umas 1.000, 1000. 2.000, Sim. 10.000 talvez na história, Sim. certo? Então vamos Sim. falar, 10.000 pessoas você já ouviu falando de Everest, né? Uhum. Ah, porque é o Everest e tal. Quantas você conhece que já escalou? Subiu. Hã? É verdade. Tá Ele entendendo a subiu e diferença? voltou, né? Mas Porque não tem é alguns que sobem e não voltam. não né? volta, mas assim, mas pelo menos teria Tentou, tentado, né? né? É. Ou seja, Lutou. foi lá, eu dei o meu, Lutou. eu dei o que eu tenho. Mas é aí que tá a diferença. A gente pode escrever Everest, tem aquelas camisetas, né, bonita, aquele monte alpino, né, tudo. Falar Everest é para todos. Todo mundo pode falar Everest, até um nome bonito, tem nome de empresa, nome de rua, nome de bairro, nome, né? Agora, quantos sobem? Para mim não é, o Everest não é para mim, não é para mim, né? Mas para uma pessoa que fala, eu quero encarar, né? Eu lembro que tem um filme também, eu não lembro o nome dele agora, mas são 3 velhotes. Já assistiu esse filme? Não, Que eles estavam morrendo, acho que era todo mundo que estava já com... Sim. E uma das coisas lá era escalar, Tinham né? vários Vários desafios, assim, né? no Bem limite. interessante. E você vê que um deles ficam, né? Ele vai subir e não volta. Então, é para todos, mas nem todos. Por quê? Porque nem todos colocam a força. Tem gente que já fica com esse pensamento. É difícil demais para mim. É difícil demais fazer isso, é difícil demais ser homem, é difícil demais controlar minha mulher, é difícil demais educar meus filhos. A pessoa nem faz. Ela começa, encontra dificuldade e já a bispa desiste. dá um acréscimo que é exatamente isso que a gente está falando, né? Ela castra o animal, depois exige que ele seja fecundo. Viril. Castra, mas espera que ele tenha uma atitude. Como é que isso é possível? Vai castrando. Tudo é machismo, tudo é tóxico, tudo é isso, tudo é aquilo, tudo é assédio. E depois quer que ele tenha atitude, que ele tenha coragem, que ele lidere. E aquela maluquice, né? Não sabe o que é. A pessoa não sabe. Inclusive, falando de castrar, deixa eu pegar esse gancho aí, seu e da bispa. Você quer uma maneira de uma mãe castrar um filho? É quando tudo que o filho faz, principalmente o que faz ele parecer um homem, ela critica. É uma das maneiras hoje que você mais vê pessoas castrando emocionalmente, castrando a identidade masculina de homens. É quando um homem faz algo que um homem faz, né? E você vai lá e critica ele. Ele não tem estrutura ainda, né? Para algumas coisas ele aguentar. Você não fez direito, você não sabe, não pode e tal. Como tem mulher que faz isso com o marido, né? E aí eu vou dizer pra você que é marido que vive isso. Não coloca mensagem aqui não, faz isso não, por favor. Não se exponha, né? Não. Só escuta agora calado. Tem até um meme esses dias que chegou pra mim, que era assim, né? Depois que eu conheci a minha esposa, eu descobri que eu falo errado, que eu como errado e que eu respiro errado. Tudo que ele faz tá errado. É igual quase que o cara lá que falou que queria a mulher tão certa, né? Não serve, que ele descobriu que ele é todo errado. Então é todo errado porque a mulher só critica. Só critica. Então, às vezes o homem, você tava falando do marido, você que é marido que fala assim, minha mulher só me critica. O que eu faço se a minha mulher só me critica? Tudo que eu faço tá ruim, tudo que eu faço ela critica, ela condena, nunca tá bom. Eu te dou a dica. Quando ela falar, vira as costas, sai andando e não liga.
Ah, mas ela vai continuar falando. Pega assim, ó, e vai... Tem que quebrar esse padrão, né, Anderson? Não pode ficar dando ouvido. Você tem que virar as costas e sair andando. Se não assumir uma identidade, vai viver sem identidade. Aí tudo que faz tá errado. Aí se não faz, tá errado. E quando faz também tá errado. Não era ou seja, não assim, Então, é isso que a gente tá falando aqui. Se você não se posiciona aí com base na Bíblia, que te compara como um leão, vai nos filmes que você assistia quando você era jovem. Vai no jogo que você jogava. Não, peraí, ó. Depende da tua idade. Dos 2000 pra cá, o pessoal que nasceu de 2020 aí, tem o Gladiador, né? E o do 2023, 2024 é o Top Gun. Mas no mais, mais difícil. O Gladiador agora parece que tá... Não, de 2020, do Russell Crowe. É 2020? Não, desculpa, 2000. 2000. Isso, 2000. Porque o pessoal agora depois de difícil. 2010 não tem filme que funciona mais. Mas, exatamente, do pessoal dos anos 80 pegou filme bom ainda. Muitos, né? Acho que a melhor fase do cinema foi essa, né? Quando o homem... Tem do Clint Eastwood, que é mais antiga do meu avô já, né? Tem um... Não, mas eu assisti vários dele, né? Mas você não pode, não. A mulher critica outra. Aí você compra Tá falando de meme, né? Tem cria um meme, eu não sei fazer essas coisas aí, mas cria um meme com a bispa falando, tem uma frase da bispa que é uma frase assim, igual o chiclete na boca, né? Você que vive ouvindo isso da sua esposa, da sua mãe, né? Talvez se aquele cara, já falei, homem tem idade para morar com a mãe, né? Tem idade. Eu já falei que eu atendi mulheres já, que quando o cara estava interessado na moça... E ele se apresentava, cara bonito, cara assim, boa pinta, cara com assim, uma boa apresentação. A hora que o cara falava assim, ó, você mora onde? Eu moro em tal lugar. Com a minha mãe. Minha mãe mora comigo. Opa! Minha mãe mora comigo. É só você entrar numa casa e você ver quem que é o dono da casa, né? Quando uma mulher começar a te criticar demais, a sua, no caso, né? A sua mulher. Lembra aquela frase que o realizador é superior ao crítico. Agora, duro se a tua mulher falar assim, por isso que eu te critico, aí é duro também, né? Quer dizer, eu resolvo, então aí você precisa mudar de vida. Não dá para fazer igual Nicodemos pensou, quando Jesus falou para ele, como é que eu vou voltar para dentro do ventre da minha mãe, né, passar por lá de novo? Não, você tem que nascer de Deus. Pegar Jesus como... a Bíblia fala da raiz de Jessé, né? Você tem que ter Jesus como a sua raiz. Ser forte, ser corajoso, pegar a palavra pro Josué, enfim. Ô, Anderson, eu tô vendo ali que tem umas marcações ali verdinhas para você. Tem alguma pergunta? Ou é só boa tarde aí? Deixa eu ver aqui no WhatsApp, que o pessoal, que a gente tá falando, a gente tá com o tempo também, quase gente. Apertado aqui. Me ajudar, quando eu falo me ajudar, é se ajudar também, né? Porque tá aqui o Carlos Mendonça, tá ligado na sua vida que você é milionário, viu? Eu sei que isso aqui é uma profecia. Amém. E eu concordo com você, Carlos. Lá de São Paulo. Criaram tantas leis que está difícil para os homens buscarem a parceira, daqui uns dias. 7 mulheres começarão a cuidar de um homem com uma mesa, com cama, mesa e banho apenas para satisfazê-las. Enfim, daí o aumento do homossexualismo de ambas as partes. Muito bom o programa. Obrigado, Carlos. Deus te abençoe. Tem lei. E assim, as leis, você tem razão. As leis hoje, elas favorecem o crescimento, né, desse... Por que tem lei hoje? Perfeito. Também aquilo... Isso é outra coisa que ele prega muito aqui, o Murilo, né? Isso desde o tempo lá da Celso Garcia, como se diz, eu sei as palavras que ele mais gosta porque ele sempre fala delas, né? Essa é uma que quem costuma assistir os cultos dele já ouviu várias vezes. Se a romanzeira, figueira, a oliveira, a figueira, né? A videira... a árvore é minha, né? Que aí também é a parábola do Jotão, quem que assume, né? Quem que vai assumir o lugar? É o espinheiro. Né? Então, por que essas leis são feitas e aprovadas? Porque está faltando, né, mais gente
forte. Tá faltando, Claro. inclusive, isso agora, depois de 2018, né? Com esse, vamos dizer assim, esse levante da direita, e nós fazemos parte disso. Vamos lembrar que o ano passado, para a glória do Senhor, nós já temos 2 parlamentares que não vou dizer que nasceu na igreja, né? Mas chegou novo na igreja, cresceu na igreja, tem o padrão da igreja, né? E o outro também na mesma linha. Ambos chegaram, acho que com 11, o outro com 10 na igreja. Estão começando, mas já tem outras pessoas se levantando. A semente já foi plantada. A semente foi plantada, já tem semente dando aí broto, né? E daqui a pouco a gente vai colher os frutos. Isso foi porque a gente abriu mão. A igreja abriu mão. As igrejas que tinham poder para isso estavam mais preocupadas, né, em ter benefícios financeiros do que realmente estabelecer um padrão para as próximas gerações que viriam. Então, essas leis existem e foram feitas por pessoas que não têm nenhum compromisso com a família, né? É por isso que a gente precisa. E aí a gente está falando aqui. É a mãe olhar para o filho, é o pai olhar para o filho, para a filha, não deixar isso correr. Chegou falando uma expressão da escola, uma brincadeirinha, tá assistindo um negocinho lá aqui. Por exemplo, aqui a gente tem esse combinado. Quando as meninas estão comigo, eu passo e eu vejo que elas estão assistindo. Seja no celular, seja na televisão. A mesma coisa eu falo com ele, um cobra o outro. Por exemplo, pai, deixa eu assistir isso aqui. O que vocês vão assistir? Quando a gente não sabe, não. Vamos ver primeiro, né? Porque não tem jeito, criança mais cedo ou mais tarde assiste alguma coisa. Não dá pra gente colocar eles o dia inteiro para ler a Bíblia. A criança não aguenta isso. Tem que ter um pouco de pé no chão, igual a Bíblia falou. Tem que ter aquilo que você toca, que você pega, que você sente o cheiro. Tem que ter a comidinha boa. Tem que ter um pouco de tela e tem que ter também livro, Bíblia, tudo. Tem que ter um pouco de tudo. Porque não adianta você falar assim, meu filho não vai tocar numa tela, não vai ver uma tela e todo mundo ao redor dele toca. O dia que ele puder fazer escondido, ele vai e faz de uma vez só, vai vicia se lambuzar, naquilo, né? Você não sabe. Então, Vai se é o lambuzar. equilíbrio. Mas você tem que saber o que ele tá vendo, o que ela tá vendo. Então, entra nisso. Pode ler mais um ou não? Tenta, vamos ver. Só tem um minutinho pra gente finalizar aqui. Tá aqui o Leandro. Finalmente, Leandro, conseguimos ler uma sua. Os grandes estúdios, boa noite, bispos. Boa noite, Leandro. Boa noite. Os grandes estúdios de cinema já estão mudando a agenda em suas novas produções, voltando a um padrão mais do homem ser o protagonista. E aí você vai falar sobre isso, que você já falou uma vez. Acredito que pela nova liderança global. Podem comentar sobre liderança positiva? Obrigado. 2 coisas, né? Primeiro, sobre esse retorno. Por que tá voltando? Você ia falar sobre isso, mas não falou. A gente mudou de assunto. Por que tá voltando um homem a ser protagonista? Por que tá voltando um homem agora nos filmes encabeçar? Por quê? Ninguém suporta. E é o segundo motivo? Não dá dinheiro, Não ninguém dá suporta. dinheiro, Muito não chato, dá lucro. muito Os caras chato. viram, ninguém aguenta ficar vendo ali uma coisa Muito que não é chato, verdade. falso. Você bota nos programas até da Marvel lá, é a mulher do Thor lá, é a mulher, a super mulher, não é a Mulher Maravilha, aquela outra lá que parece Superman, só que é mulher, né? É a Mulher Maravilha. Não é. A Mulher Maravilha tem até o papel dela junto com o Superman lá, com o Batman e tal, mas tem a outra lá que faz o Thor de bobo quase, né? Pra Então, ficar registrado, né? Eu nunca assisti nenhum filme da Mulher Maravilha. Nunca assisti. Entendi. Não, é que ela aparece nos outros filmes, né? Com o Batman, Sim, não, na mas Liga não- da Justiça, né? Eu nunca vi. Ela aparece junto. Mas ninguém aguenta, é muito chato. Você não pode falar nada que você está sendo isso, está sendo aquilo. Você não pode se posicionar porque você já está sendo tóxico, né? Tá tóxico já. Né? Igual a gente aqui, com a nossa caneca. A gente, talvez, para alguns tóxicos, eles estão achando que a gente está estimulando Escandalizaram. estamos estimulando a violência. Escandalizaram. Né? É Tem uma gente que palhaçada. escandalizou, mas isso aqui é com propósito, viu? Isso Isso aqui não tem nada que... Até porque isso aqui ninguém ganha, né, no casamento de brinde, né? Tá aqui a minha. A segunda que ele falou pode comentar, acredito que pode comentar sobre liderança positiva. Liderança positiva? Liderança positiva chama-se Bispo Cléo. Aquela é positiva. É a validação de um tijolo, assim. Sem veludo. O tijolo sem E às veludo. vezes sem o veludo. A liderança positiva tem que ser forte, tem que ter uma firmeza em tudo na vida. A gente precisa de firmeza, porque é igual você falou da parábola do Jotão.
o inimigo ele está sempre ocupando o espaço dele. Mas aí o homem, o justo, tem que ocupar o espaço dele. Anderson do céu, misericórdia, temos 5 segundos. Nossa, eu nem vi a hora. Perdão. O tempo passa, a gente se diverte, né? Na verdade, no YouTube a gente tem mais tempo, né? Na rádio já acabou. É que a gente tinha que ter dado um tchau pro pessoal da rádio. Despediu da rádio, mas só tem mais uma aqui, ó. Vamos no... Já cortou? Vamos... Hã? Cortou? Já cortou a rádio? Não tem mais programa? Tá bom. Acabou ou não? Acabou a rádio. Não, a gente tá aqui no YouTube ainda. Tá aqui, ó. Finalizando. O James. O James tem a carteirinha de membro... Membro dos Valentes desde o primeiro, hein, James? Desde os primeiros, exatamente. James tem a carteirinha verde dos Valentes. Espero que esteja ainda até hoje lá, hein? Por que estão querendo diminuir a masculinidade apenas dos cristãos? Eu acho que é por conta dessa falta de posicionamento. Porque a gente tá falando aí, ó. A gente vai para o Oriente, você vê o Putin, por exemplo, ele tem um monte de defeitos, mas ele tem uma imagem de uma força. Querendo ou não, né? Ele é admirado no país dele por ser aquele homem lá que anda a cavalo, que tá lá caçando urso, né? Ou seja, o Oriente tem essa postura, os próprios chineses, o Oriente de modo geral. Isso é um problema do Ocidente que foi afrouxando, dando espaço, e hoje a gente vê uma série de problemas na Europa, por exemplo. Eles perdendo totalmente a identidade. O que acontece com os homens, vamos olhar para a Europa, por exemplo. A Europa está perdendo totalmente, já perdeu totalmente a identidade dela, porque entrou essa cultura aí da reparação histórica, essa palhaçada toda. Então, eles acham que eles estragaram o mundo inteiro, escravizaram, oprimiram, colonizaram. Então, agora deixa tudo. Então, os muçulmanos estão lá ocupando, tendo 8, 10 filhos por família e ocupando, se tornando a Europa, a França, por exemplo, está tudo se tornando. O europeu mesmo não tem filho, mas os muçulmanos, os africanos estão lá, vão tendo filho. Então, isso vai causando um problema violento. E o Ocidente segue nessa linha, infelizmente. Vai deixando afrouxar, vai cedendo para a opinião dos outros, vai cedendo para a cultura. E aí é isso, ó. Porque qual é o papel do diabo? Tirar da nossa semelhança de Cristo. Se a gente sai da semelhança de Cristo, a gente perde identidade, a gente fica fraco, a gente se torna frouxo, a gente não se posiciona, e é onde a gente vê o Ocidente todo bagunçado, enfraquecido, né? E assim também, James, complementando a resposta dele, existe uma questão também aqui que a gente não pode fingir que não acontece, né? Na verdade, não só querem diminuir a masculinidade dos cristãos, mas os cristãos, o grande problema, o maior problema aí foram os cristãos, eles tirarem o pé. Né? Vamos lá, hoje se a gente olhar... Não quer se envolver na política, não quer confusão, e nisso foi perdendo espaço. E assim, o que a gente vê, por exemplo, vamos falar de Brasil. Hoje... Se a gente pegar os líderes que mais crescem, líderes evangélicos que mais crescem nas redes sociais, não são os mais masculinos. Sem problema. Tem gente que faz barulho, né? Barulho assim, não vamos tirar que até é bom às vezes. Mas os que mais crescem, que é hoje, você vê essa juventude, gente que vive em Facebook, Instagram da vida, TikTok, as igrejas... que arrebanham milhões, são os líderes que fazem esse discurso... neutro. Vamos falar suave. Por quê? Porque já está pegando essa juventude e aceitando a juventude como ela está chegando. Pode se justificar com aquele versículo, né, que não existe nenhuma Bíblia, que venha como estás, né? Que caso alguém te fale algum disso aí, você fala, não existe esse versículo, nem nessas traduções. Aliás, existe uma diferença entre uma tradução e uma versão da Bíblia. Nem nas versões que não são traduções existe esse versículo que diga, venha como estás. Então hoje tem gente que não está interessada em pregar a palavra, salvar. Ainda 2 domingos a Bíblia falou, né? 2 ou no passado, né? Não lembro agora. Que a palavra, primeira palavra de João Batista, primeira palavra de Jesus, primeira palavra de Paulo é... mudança. Arrependam-se. Arrependimento. Quer dizer, vocês estão errados. Não está falando de amor.
Venha Então, como está. Não, é mudança. Você não é do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus. então hoje você vê, pastor, não tem nada contra, né? Vamos falar que eu tô com inveja do cabelo porque eu não tenho, mas não. Tem pastor hoje que o penteado dele é de mulher. Sabe, esses caras que é com coque, né? Faz até a franja assim, sabe aquela franja que passa atrás da orelha? É o que a gente tá falando. Imagina como é que é os jovens dessa igreja. Se, assim, alguém vai falar assim, se Jesus tivesse hoje, Jesus seria homem, Jesus veio como homem na Terra, e não tem nada, absolutamente nada, nenhum registro, estudo, nada, que denota que Jesus não teve atitudes de homem. Jesus Cristo, né, nasceu no sexo masculino, e todas as atitudes dele era de um homem. Então não cabe esse negócio, é o que eu falei. Então não é só que estão tolhindo, mas tem muita gente, principalmente esses aí que tem essa facilidade, essa identificação com rede social, eles estão crescendo à base desse tipo de público. E o problema não é o público, o problema é você fomentar esse público a continuar. Que é o que Jesus falou da porta larga. Não pode, não Venha vai como entrar. estás, Não tem fica como desse você jeito, entrar no vai, céu não, porque Deus é no amor. caminho espaçoso, Não, né? Sem sacrifício. É a porta larga, é o que vai levar à destruição, que é o que a gente está vendo. Um monte de igreja, um monte de cristão, um monte de homem que vai em igreja sendo um banana também. Por quê? Porque ele não está parecido com Jesus, ele está buscando a porta larga, facilidade. Aqui inclusive nos Estados Unidos, a gente vê bastante isso. De forma geral, é um descompromisso, né? É uma vez na semana, olha lá. Olha lá ainda. E olha lá, a vixe, cultura ó. deles de forma geral, que a gente tem trabalhado não para pegar a cultura deles, mas Aqui trazer já tá a nossa. quase resumindo no Thanksgiving, que fala, né? Tem gente que a fé do Thanksgiving, a oração do ano, a ceia do ano da pessoa é ali, né? E o evento religioso espiritual do ano é uma vez por ano, né? E não é nem lembrando de Jesus, né? Que a base deles é outra, né? De um Ação de acontecimento, graças, né? Enfim, mas concluindo só esse assunto, para você encerrar o programa, vamos atentar para isso, né? Alguns vão falar assim, né? Não, mas e o amor? Jesus falou assim, ai de você, Betsaida, Corazim. Lembra? Se Sodoma e Gomorra, ó, né? Ele reconhecendo o que Deus fez lá em Sodoma e Gomorra. Se eles tivessem a chance que vocês têm, né? Eles teriam se salvado. Quer dizer, porque alguns... Tem aqueles que vão entrar, não, porque tá muito velho o testamento, cadê o amor? Cadê o amor de Jesus quando ele falou? Porque ele disse, vocês não têm misericórdia para vocês já receberam todas, vocês têm chance, vocês estão ouvindo a palavra está sendo pregada. O que ele estava dizendo? Não tem essa historinha, né, de arrebanhamento das multidões, não tem essa historinha que Deus... Ele está pedindo, pelo amor de Deus, para que você vá para o céu. Então, do jeito que você vá, tá tudo bem. Eu faço, ou seja, Deus, quando Deus né? está pedindo Deus favor, aqui fazendo né? concessões, né? Te dando desconto, abrindo crédito para você. Deus não é banco que vai abrir crédito para ganhar alguma coisa em cima. Não. A palavra é a palavra. Inclusive, o seu relato de infância aí da sua mãe foi um ato de amor, né? Claro. Na hora você não entendeu, mas hoje você entende. Lógico, mas eu agradeço ela. Isso, toda vez que eu falo isso, como agora quando eu falei, eu acredito a ela. Você vai falar assim, você acha que em algum momento você teve alguma inclinação para isso? Não que eu me lembre, mas eu acho que ela fugiu quando aconteceu isso. Se havia sim, se ela estava nascendo, eu agradeço a Deus, sem dúvida, né? Eu posso contar isso aqui hoje com alegria. E assim, não tenho dúvida que isso foi uma boa. Aquilo foi passado para mim uma mensagem exageradamente, claro, né? Foi além do que devia ser, mas ali, por garantia, depois também não tomei outra surra. Exatamente. Nunca mais precisou. Nunca mais. Maravilha, meus queridos. Graças a Deus, foi um prazer estar aqui. Mais uma semana, mais uma segunda-feira. E a gente sempre convida você a acompanhar, estar aqui inscrito no canal, acompanhar pela rádio, estar na igreja, obviamente, né? Não ser um cristão
de YouTube, de rede social, mas se você tem o privilégio de ter uma igreja aí na sua cidade, do Ministério Mudança de Vida, esteja na igreja e vamos crescer todos juntos, aqui na Hora dos Valentes, todas as segundas-feiras, às 18 horas no Brasil, 16 horas aqui nos Estados Unidos, e a partir do domingo vai ser às 17 horas, né? Porque vai começar o horário de verão, aí vai ficar 1 hora de diferença, né? Vai avançar 1 hora. É isso já? É, esse domingo. Maravilha. Maravilha. 5 horas aqui. Quer dizer que os nossos cursos, então, agora todos são mais tarde, né? Não, vai ser o mesmo horário. Isso. Para Para fazer na transmissão vai 1 hora de sono a mais, né? 1 hora a mais. Opa, o pessoal agradece. O pessoal aqui já... agradece. Isso aí, ó. Quer finalizar? Quer dar o tchau? Quero agradecer a participação de todos. A gente conseguiu responder mais perguntas. E a gente aqui tem feito um trabalho desde o começo, desde quando o Murilo sentou comigo para esse trabalho. Importante você saber do propósito. A gente descontrai, fala, traz... A gente tem trazido bastante informações externas, né? Filme, livros, tudo que a gente pegou de melhor e que agrega. Mas a gente quer que isso chegue, que a gente quer ver os resultados. Então você que está ouvindo, você que é mãe que ouviu isso, coloque em prática. A maioria do nosso público tem acesso e contato com a igreja. Não fica só, a gente tem 1 vez por semana, a gente tem 4 cultos por dia. Tem coisa que você não vai conseguir só no programa. A gente joga a isca para você morder. Você está falando que você joga a isca? Nós jogamos a isca para você morder e vir para mais, querer mais. É o que a gente falou do eunuco etíope. Ele quis mais, Deus deu mais para ele. Você precisa de ajuda? Tem um trabalho dos 300 Valentes. A gente tem um culto por semana, quarta-feira, 7 horas da manhã, só para os homens, como tem um das mulheres também, inclusive ontem, anteontem, teve trabalho das mulheres. A gente tem atendimento, aconselhamento na igreja. Você pode vir, viu, meu querido? Você pode vir falar com o homem. Né? Não precisa só mandar sua pergunta, se sentir muitas vezes até ofendido com coisas que a gente fala. A gente já viveu muitas delas, as ruins e as boas. Então vem buscar ajuda, de repente sozinho você não está conseguindo. Eu não estou aí nos Estados Unidos. Aí tem mais gente ainda para te ajudar no Brasil. Né? Tem mais gente ainda. Então, não se prive. Não fica aí, sabe, só ouvindo, vendo uma disparidade entre a tua vida e entre o que você está ouvindo. Mas busca ajuda, queira, tenha fome, tenha atitude, como ele falou. Né? Querer é agir. Então, haja para que você não continue mais na mesma postura e com os mesmos resultados. Esse é o nosso propósito aqui. É isso que a gente sempre fala, né, no Trabalho dos Valentes, né, que esse mês vai ser no dia 22 de março, né? A gente tem o evento, né, de inauguração da igreja aqui de Kissimmee no sábado, no domingo, 15 e 16, mas no dia 22 temos o trabalho dos 300 Valentes, é aquela frase que a gente sempre fala, né? Homens de verdade mudam o mundo. Por quê? Porque eles se posicionam como homens, como sacerdotes. Então, o problema do nosso tempo, da nossa sociedade, das nossas famílias, é um problema de liderança. E essa liderança começa com um homem bem posicionado, um homem de Deus. Ok, meus queridos? Então, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui à disposição, nós do Ministério Mudança de Vida, como nós sempre falamos, né? Uma porta sempre aberta para você. Então, procure uma igreja, o WhatsApp da igreja, o Disque Vida, aí de São Paulo, e sejam todos abençoados. Tenham uma noite poderosa. Hoje temos o trabalho para a vida financeira. Então, homem, não perca o trabalho, porque você precisa vencer, ser um provedor da sua casa, assumir mais, assumir posições maiores. Então, deixa Deus honrar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Ok? Ok, uma boa noite, Deus abençoe. Deus abençoe. Um abraço, pessoal. Termina agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos.